Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, todos que estão aqui com a gente mais uma vez na nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Pessoal, deixa eu dizer para vocês que hoje a gente trouxe um convidado aqui super legal, especial. E com certeza ele vai passar a sua experiência enriquecedora para a gente sobre o Só por Hoje do dia 8 de junho. E agora eu vou me apresentar. Vocês já me conhecem um pouquinho, mas vamos lá. Meu nome é Sheila, eu sou mais uma adicta limpa e em busca de recuperação há 4 anos, 1 mês e 21 dias. Bom, pessoal, e agora eu não posso deixar de chamar o nosso convidado para se apresentar, se assim for da sua vontade. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Gostaria assim. Meu nome é Gustavo, eu sou um adicto em recuperação, limpo hoje, importante o dia de hoje. Mas eu estou limpo aí há 19 anos, 8 meses e 25 dias. Opa, muito obrigada, Gustavo. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite do podcast Jornada Continua para levar essa mensagem ao adicto que ainda sofre. Bom, e agora eu vou passar a palavra para você iniciar a leitura desse Só por Hoje do dia 8 de junho. E fica bem à vontade, a palavra tá com você, meu irmão. Tamo junto. Legal, muito obrigado, Sheila. Eu vou iniciar aqui. 8 de junho, o único requisito. Este programa oferece esperança. Tudo o que você precisa trazer consigo é o desejo de parar de usar e a disposição de experimentar esta nova maneira de viver. IP número 16 para o recém-chegado. Só por hoje, eu vou olhar o programa que estou praticando em favor de minha própria recuperação. Vou praticar este programa da melhor forma que puder. Legal, companheiro. Que só por hoje forte, que é, quanto é esse único requisito, né? Eu ouvi aqui, li novamente, reli esse só por hoje e agora eu vou agradecer pela sua leitura e passar a palavra para você compartilhar com a gente a sua experiência, lembrando que isso não é uma entrevista, isso é apenas a sua experiência pessoal. Tamo junto e tá com você, companheiro. Obrigada. Legal. Legal, tamo junto, Sheila. Então, assim como eu falei antes, eu sou o Gustavo, eu sou um adicto, eu tô limpo hoje aí há 19 anos, 8 meses e 25 dias, mas importante dia de hoje, né? Hoje eu não usei drogas, não vou usar, não tem nada hoje que me faça usar drogas. E esse só por hoje ele é fantástico, porque ele traz justamente o requisito para ser membro de NA, né? Que é ter o desejo de parar de usar. Tu não precisa nem parar de usar. Na realidade, se você já tiver o desejo, você já é membro de NA. É muito, assim, eu falo aqui do Brasil, e no Brasil tem meio que um ritual, e NA não é ritualístico, mas aqui tem um meio que um ritual que a pessoa tem que levantar a mão para ingressar, é feita a leitura. E se a pessoa não levantar a mão, nem ingressa. Isso só existe no Brasil, não existe em nenhum outro país, né? Porque, na realidade, você é membro onde quer que o é. É simples isso. A gente não tem nenhuma classificação para o membro, né? Então, assim, como é feito nos outros países até, né? Assim, e alguns grupos do Brasil têm isso, né? Que é o seguinte, quer ser membro de NA? Ah, eu gostaria. Tenho desejo? Tenho desejo. Então, se você quiser, você é membro de NA. E a partir disso, ponto final. E essa decisão não precisa nem mesmo ser verbal. Se aquela pessoa entrar e falar assim, olha, e já afirmar que é membro de NA, já é membro de NA. Não precisa nem parar de usar drogas, nem nada disso. Agora, é muito fantástico esse só por hoje, porque ele traz alguns posicionamentos também, né? Ele fala ali que eu posso escolher apenas estar limpo, e a gente tem lá, acho que no texto básico tem lá a página 6, acho que é número romano, que fala do nosso símbolo, que fala que inclusive a base da nossa pirâmide, que é a mente aberta, né? Da mente aberta, que é a boa vontade, né? Que é o serviço e tal. E, assim, se nós quisermos a liberdade, que é o topo, né? A liberdade emocional, realmente, liberdade espiritual, liberdade da doença, né? Algumas coisas serão sugeridas, né? Ou então, se nós quisermos apenas ficar limpo, tudo bem também, tudo certo, né? Quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, ficar limpo, para mim,
não era o bastante. Quando eu vi lá, né, parar de usar, perder o desejo, encontrar uma nova maneira de viver, eu até falei, parar de usar, acho que eu consigo. Porque eu vi uma galera de uma semana, 4 dias limpo, eu falei assim, pô, uma semana eu acho que eu consigo. Quando eu vi a galera de múltiplos anos, né, assim, mais de 2 anos já era muito para mim. Eu olhei e falei, cara, como é que essa galera se diverte? Como é que é isso, né? E se divertir, hoje eu entendo, né? Eu tenho uma vida fantástica, né? Me divirto muito, rio muito, né? Sou uma pessoa que eu estava até agora falando com minha esposa aqui, né, cara, falando com ela. Acho que eu vou inventar um podcast chamado Papo de Maluco. E aí, só em NA, eu iria chamar vários aqui para compor um podcast desse. Por quê? E a gente já se divertiu um monte, né? De tanto que esse programa me dá essa liberdade emocional, de eu não precisar usar droga nenhuma para me divertir realmente, né? E aí ele coloca essa condição. Por que isso, né? Porque eu vi pessoas assim dentro de Narcóticos Anônimos, diferenciadas, sem tal famoso porre seco que a galera chama, né? Lembrando que eu não falo em nome de NA, apenas minha experiência, como foi falado até pela Sheila, e esse porre seco, né? Aquela vida sofrida, porque parou de usar droga e tal. E vi outras pessoas sorrindo, felizes, trabalhando no programa, né? Tendo uma característica diferenciada na sociedade, sendo pais, mães, sendo pessoas confiáveis, trabalhadores confiáveis, né, filhos confiáveis, pais confiáveis. E eu queria isso. E uma coisa que eu fui entender com essas pessoas era que elas mantinham uma perspectiva diferenciada, que inclusive tem até no nosso, numa literatura nossa chamada Uma Introdução às Reuniões de Narcóticos Anônimos, que é o IP número 29 que ele fala lá, como é que nós portamos? O que que é uma reunião? Então, se a reunião, assistir uma reunião, se a reunião é de 10 a meio-dia, tem que chegar antes da reunião, sugerido que eu chegue antes e sair depois da reunião, né? Que eu ajude, né, a arrumação da reunião, se for presencial, se não for e tal, né? Outras coisas, né, uma reunião, para mim, é aquela que eu assisto do início ao fim, né? Tanto é que quando eu fui perguntar, né, pô, mas eu não tenho tempo e tal, e tem até um outro só por hoje chamado no dia 17 de abril que fala isso, prioridade de reuniões, e assim, e aí me sugeriram, né? Falaram assim, cara, como é que é no teu trabalho? Seu trabalho é de 8 horas, se você chegar na metade, tu recebe o salário todo? Aí eu, não, com certeza não. Falaram assim, então o salário espiritual daqui é a mesma coisa. Aqui, se uma reunião é de 2 horas, a tua presença é de 2 horas. Isso me fez, né, ter uma perspectiva diferenciada, que inclusive é falar da nossa literatura na reunião completa, né? E aí, outras coisas foram trabalho de passos, apadrinhamento, né, e assim, presenças regulares, né? Regular, 7 dias, regular para mim é mais que três, né? Ou seja, 7 dias divididos por dois vai dar aí 3,5. 3,5 não tem 4 dias, 4 reuniões por semana para ser regular. E é isso, né? Assim, eu com 19 anos eu continuo voltando, trabalhando meus passos. O legal é que o Guia dos Passos, ele até fala lá no prefácio, e fala em trabalhar os passos, né? E trabalhar um tema não é só escrever, é escrever, partilhar, comentar, assistir ciclos de passo, vai muito mais além, né, do que escrever. Talvez escrever nada mais é do que o meu inventário perante aquele assunto. Mas e a prática? A prática é o que vale, né, assim, desses passos na sociedade. E eu, na realidade, quando eu nativa, eu buscava andar com pessoas que eram diferenciadas usando droga. E como eu parei de usar drogas, dentro de NA eu busco andar com pessoas que são diferenciadas em recuperação. Diferenciadas, eu digo justamente o que foi colocado aqui, né? Pessoas que eu respeito, né? Membros que eu olho e falo assim, cara, eu vejo um brilho no olhar dessa pessoa. E assim, é com muita felicidade que eu falo para vocês que eu tenho uma vida fantástica hoje em recuperação. Eu agradeço a adicção. Uma doença miserável, né? Mas eu agradeço, porque Deus poderia ter me dado diversas doenças, mas Ele me deu uma doença que me força a caminhar na luz. Ela me força a buscar a luz. Na realidade, talvez não tenha uma gratidão maior do que receber a responsabilidade de estar em recuperação e compartilhar sobre recuperação. Então, hoje, escolher andar com as pessoas que eu respeito, ou ser assim, parecido, né? Buscar ser como as pessoas que eu respeito, me dar uma capacidade social completamente diferenciada. Eu sou muito grato às pessoas que estenderam a mão a mim, às pessoas que me apadrinharam, né? Hoje eu estou com um padrinho fantástico, uma pessoa acelerada no trabalho do programa, e eu preciso disso, né?
Mas eu agradeço muito a esse amor, ao amor que é falado até no apadrinhamento do guia introdutório da nossa literatura, que é diferente o apadrinhamento do guia introdutório, que ele fala desse amor com firmeza do padrinho. O amor com firmeza, o amor sério, que não é aquele amor do, tadinho, Gustavo, você pode comer bala à vontade que você é diabético. Não, é amor do, meu amigo, você não pode comer bala. Você é diabético, ponto final. É o amor do. Não dá para você seguir por esse caminho. Você tem que ir por esse outro caminho aqui, do trabalho de patos, do trabalho do programa, servir a Irmandade, né? Servir, como eu falei ali, dessa base da pirâmide, né? É a base da pirâmide espiritual da minha vida. Então, eu agradeço muito, né, por estar aqui, podendo falar um pouquinho. Achei que não ia falar nada. Eu tenho lá dentro dos meus defeitos de caráter baixa autoestima, mas eu sou muito grato, cara, por vir aqui fazer o que tem que ser feito e não o que eu quero fazer. Então, queria agradecer a Sheila, agradecer ao programa. Legal, Gustavo. É muito legal, muito forte a sua partilha sobre o único requisito. Inclusive, eu nem sabia, é, que não precisava levantar a mão, que não precisava todo aquele ritual, né? Me parece muito ritualístico mesmo, né? Gustavo, eu não poderia deixar de fazer essa interação com você e saber da sua perspectiva, do seu olhar, da sua visão enquanto adicto em recuperação. Aqui no texto básico do dia 8 de junho, fala o seguinte: que nós imaginamos, né, se estamos fazendo a coisa certa em Narcóticos Anônimos. E fala sobre algumas coisas: assistir reuniões regularmente, falar com o nosso padrinho ou madrinha, trabalhar os passos, partilhar, lemos, vivemos de forma correta. Isso são perguntas realmente que eu, por exemplo, me faço quase que diariamente, né? Gustavo, me diz uma coisa, para você, Gustavo adicto, é, o que não poderia nunca faltar em todos esses aspectos e essas colocações que a literatura coloca, se é que existe Legal, alguma. legal, Sheila. Eu entendo que existe uma base. A base são as reuniões, né? Até no nosso, na descrição de Narcóticos Anônimos, né? Falo justamente que é uma irmandade de sociedade. Nós não somos contra as drogas, né? É uma irmandade de sociedade para pessoas que acreditam que têm problemas com drogas. E nós nos recuperamos através de reuniões, aonde e através da nossa empatia. Então, qual é a base para mim? O que que é empatia? Empatia não é quando eu falo, empatia é quando eu ouço. É quando eu escuto uma partilha e falo, e vem aquele despertar de vida espiritual e falo assim: caramba, a Sheila resolveu o problema dela dessa forma, vou guardar para mim. E provavelmente vou ter esse mesmo problema. E aí eu vou lembrar que esse problema foi resolvido. Ou então, justamente a pessoa partilhar algo, contar a sua experiência, e eu trazer para mim e de forma empática eu me sentir confortável com aquilo que foi falado. Então, a empatia, falado justamente que é a ferramenta zero assim do programa, vamos botar, ela só é praticada nas reuniões de GNA. Então, a base são as reuniões. E reunião, por isso que a reunião por isso que eu só falo 5 minutos. Eu escuto, se for a reunião for de 2 horas, eu falo 5 minutos e escuto ali, são 115 minutos. 115 minutos escutando uma reunião, quando eu falo apenas 5 minutos. Então, assim, a ferramenta mais poderosa está no que eu escuto e não no que eu falo, porque eu só vou aprender a viver escutando, não falando. Até porque, quando eu cheguei em IA, não tinha experiência para falar, para ensinar vocês a ficar limpo. Eu não sabia. Legal, Gustavo. É, sensacional. A sua partilha, além dela me trazer uma espiritualidade muito forte, ela também me trouxe conhecimento e acredito que para as pessoas que estão nos ouvindo também, né? Para o recém-chegado também, eu acredito que é muito importante ouvir isso. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente por aceitar o nosso convite do podcast A Jornada Continua. Muito obrigada. E eu não poderia deixar também, né, de saber se você tem mais alguma coisa para falar. A única coisa a falar, assim, é não desistam, né? Assim, eu acho que é essa a condição, né?
Não desistam, tenham cuidado, né? Assim, quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, eu não fiquei em primeira porque eu trouxe a minha teimosia junto comigo. E aí me sugeriram várias coisas e eu ainda me achei melhor do que todos aqui dentro. Fui fazer do meu jeito e deu errado, né? Mas eu não desisti. Estenderam a mão para mim de novo e eu continuei voltando. O mais importante é o ceticismo, na minha visão. Tudo que sugerirem, perguntem. É uma coisa que eu falo com meus afilhados. Perguntem, padrinho, isso que você me falou está escrito aonde? Porque nós temos literaturas que nos dão o respaldo. E muitas das vezes, as crenças falsas nos derrubam o INA. Então, perguntem aos seus padrinhos. Padrinho, está escrito aonde essa sugestão que você me deu? É isso. Tamo junto. Tamo junto, Gustavo. Mais uma vez, o meu agradecimento, o nosso agradecimento. Bom, pessoal, e agora eu quero lembrar uma coisa a todos vocês, que o trecho lido foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje, e para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser lida na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, visite o nosso site, na.org.br. E eu vou repetir, na.org.br. Lá você encontra o botão Leia a Meditação Diária. E, se você quiser adquirir qualquer livro de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual, na.org.br/loja. De novo, na.org.br/loja. Toshio edita isso. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Pessoal, amanhã tem mais. E não se esqueçam, a jornada continua. Tamo junto!